Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo... Sobre o Corinthians, eu acho que o ouvido do torcedor agora ele vai... Sim. Opa, presta atenção. Talvez, né? Talvez. Talvez não. Eu, por exemplo, abaixo a TV. Tô brincando. Agora tem gente que vai aumentar a TV. Brincadeira, eu tenho medo, Zé. Aumenta agora, torcedor corintiano, porque a gente vai pro momento verdades. Sim. O que o torcedor do Corinthians tem que esperar para esse ano, Zé? Porque quando o jornalista, agora eu esqueci o nome, quem fez a pergunta na coletiva, fala, o Corinthians tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tá na Sul-Americana, fez o resultado importante contra o Nacional, enfim. Mas tem 3 gols no Campeonato Brasileiro, os 3 no mesmo jogo contra o Fluminense, que foi um baita de um jogo. Empatou com o Atlético, por 0-0, perdeu pro Juventude. Com o Atlético com um homem a menos desde o primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. Exatamente. Perdeu pro Red Bull Bragantino 1-0. Empatou com o Fortaleza, acho que foi bem, mas 0-0. E agora perde 2-0 pro Flamengo. Não, assim, a gente não pode se iludir com algumas coisas, né? Especialmente com esse jogo contra o Fluminense. Porque é um jogo em que casou as dificuldades do Fluminense com as necessidades do Corinthians. Né? Qual é a condição que o Corinthians tem de jogar? É marcação, pressão. Porque se você entrega a bola para o Corinthians tem dificuldades para criar. Então, o que o Corinthians fez? O Pascoal falou, o Antônio teve méritos realmente no jogo contra o Fluminense, porque o Corinthians não deixou o Fluminense jogar. Se você observar, os 3 gols do Corinthians foram erros do Fluminense. Não foi que o Corinthians criou, foram erros do Fluminense na saída de bola. E logo no segundo tempo, quando voltam, a bola parada, então sai o 3º gol. Mas os 2 primeiros gols foram erros criados pela marcação. E isso é mérito do Corinthians. Né? Agora, a realidade do Corinthians, eu acho que a realidade é muito dura. Ela é muito dura, porque o Corinthians é um time que depende exclusivamente de 2 jogadores, Garro e Wesley. Né? Porque se a bola não passar nos pés desses 2 jogadores, o Corinthians tem dificuldades para criar. Aí fica dependendo do Romero. O Romero, às vezes, trabalha muito mais para o time do que propriamente para criar as jogadas. Né? Então, o Corinthians fica limitado. E esse é o grande problema. Porque você olha para frente, apesar das lesões, né? Mas o Ranieri é um jogador importantíssimo para o Corinthians. Por quê? Porque não tem um primeiro volante, um cara de marcação. Você tira o Ranieri, automaticamente você pensa o Vera. O Vera não é isso. O Vera é o cara que pega a bola, toca aqui, vai para um lado, vai para o outro. Ou seja, o Corinthians tem sérias dificuldades em fazer um time de referências. Eu sempre falo o seguinte, para você construir um time, você tem que ter as suas referências em campo para depois você completar o seu 11, né? Os seus 11 jogadores. Na defesa, quem é a referência na defesa do Corinthians? É o Félix? É o Gustavo? Ou é o Kaká? Você não sabe. O Félix eu acho que não pode ser, porque não tem essa característica. Tá entre Kaká e Gustavo. Dá mais pro Gustavo. Mas é mais o Gustavo, né? Mais o Gustavo. Mas como é que o Gustavo vai jogar? Qual é o parceiro do lado dele? Mas não é uma resposta como que vai você dá jogar? Assim de Mas não pronto, é de bate-pronto, porque você não sabe qual é o time do Corinthians. No meio-campo seria o Ranieri, tá machucado. Sem o Ranieri, você não tem. No ataque, é o Wesley. Mas o Wesley hoje já foi bem marcado. E é natural, quando você se desponta, opa, peraí, qual é a característica desse menino? Pega a bola, vem para cima. Então, já coloca um volante aqui, o lateral fecha um atacante que faz uma meia sombra, vamos dizer, vem até o final. Quando ele vê, ele tem 2 jogadas apenas. Ou ele vai para cima aqui pelo fundo, ou ele vai em diagonal. O Wesley normalmente vai em diagonal, pela perna direita. O mapa de calor do primeiro tempo, Zé, era assim, o mapa de calor estava aqui no sistema defensivo e um vermelhinho aqui do lado esquerdo, que era o Wesley. Que é o Wesley, é a única coisa. E aí você tira o Garro da armação das jogadas e põe ele para jogar como atacante, como ele fez hoje. Ou seja, você mata praticamente o Corinthians. E esse é o Corinthians do meio para frente. Que é do meio para frente, não. Esse é o Corinthians que nós iremos ver até o final do campeonato. Talvez com a volta ou no mercado aí o Corinthians possa fazer alguma coisa e tal. Mas eu não vejo um Corinthians, por exemplo, vai brigar por título. Pelas Copas, sinceramente, não sei. No começo do ano a gente bate sempre, né? Você vai brigar pelas Copas porque tem um mata-mata, tem um... né? Mas eu não sei, porque esse Corinthians ele oscila muito. E quando ele oscila... A queda é muito brusca. As dificuldades de um jogo para o outro, elas aparecem de forma assim, muito claríssimas para todos. Então você não consegue projetar um Corinthians que o Corinthians vai jogar sempre como jogou contra o Fluminense. Não, porque o Corinthians vai ter uma hora que o time vai dar a bola para o Corinthians joga. E o Corinthians não consegue jogar. Vai repetir a jogada, o time contra o Fortaleza? Não sei. Alguém aqui já viu o Corinthians jogar igual jogou contra o Fortaleza nos outros jogos? Não. Não tem. Né? Então, essa é a grande dificuldade. Até para você fazer uma projeção para o Corinthians adiante. Você fala, aonde? Tem Copa, tem Campeonato Brasileiro. Você não consegue ver porque você não tem um time ainda.
Né? O Antônio não gostou daquela pergunta que disseram para ele, mas onde o Corinthians vai se situar no Campeonato Brasileiro? Aí ele perguntou, mas vocês já estão perguntando de rebaixamento na 4ª rodada? É porque acho que ele não entendeu como é o Corinthians ainda, né? É porque ele não sentiu ainda, não tomou uma bafa, não tomou uma pressão, né? Com todo respeito ao Cuiabá, Atlético Paranaense, é diferente você trabalhar nesses clubes do que você trabalhar no Corinthians. E agora, Zé, ele está bem exposto também, porque